O que significa destituído? Bom, tiveram em algum momento e foram participantes em algum momento, foram partícipes, como diz a versão em espanhol, mas por algum motivo perderam esse direito à glória de Deus. O que eles perderam? Bom, como está escrito, perderam a glória de Deus, destituídos foram da glória de Deus. Então, perderam a glória de Deus. Está respondido. Não está respondido não. Tem que explicar o que significa isso. O que significa perder essa glória de Deus? O que significa destituído? Mas espera aí, me explica melhor. Como é que é esse assunto? Bom, primeiro, perderam o direito à companhia diária de Deus. Perdeu esse direito. Tinha e perdeu. Perderam a presença de Deus em suas vidas. Ou seja, Deus já não estava. A partir de um certo momento, Deus deixou de estar. Deus se ausentou. Deus não fazia morada mais ali. Né? Perderam a amizade de Deus. Mortos em pecado, entre parênteses. Essa era uma posição espiritual no Velho Pacto. Ou seja, Deus se afastou do homem por causa da atitude de desobediência original, lá atrás, como todos conhecem. Perderam o direito a reinar sobre tudo na terra. Perderam o direito. Tinham esse direito, mas porque foram destituídos da glória de Deus, isso que eu estou te dizendo é o que significa estar destituídos da glória de Deus. Não reinavam, perderam o direito a reinar sobre isso. Agora a terra produziria o que não presta. A partir de então, a terra começou a produzir aquilo que não produzia antes, aquilo que não servia. Ervas daninhas, até isso apareceu. Perderam a cobertura angelical, isso significa estar destituídos da glória de Deus. Perderam a cobertura angelical que era a seu favor, a seu serviço. E o que significa? Significa que agora o homem andaria por sua própria conta e risco. Então, isso significa estar destituído da glória de Deus. Mas por que isso? Vamos ver o primeiro verso, Andrés? Andrés está me ajudando aqui. Primeiro verso, aí na tua tela, Romanos capítulo 3, verso 23, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram em alguma reunião dessas que vocês vão por aí, ou iam. Porque todos pecaram, todos, sublinho todos pecaram, e por isso foram destituídos da glória de Deus. Não falta aquele líder que se trepe num altar e diga, e vocifere em voz bem alta, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ok? Eles falam assim mesmo. Quer dizer que isso está escrito. Pois muito bem. Foram destituídos da glória de Deus. O que interessa para a gente aqui é saber quem é que foram destituídos da glória de Deus. Porque, olha, houve um acidente. Ah, peraí, houve um acidente? Houve. Mas quem é que estava lá? Não sei. Então, o que importa é saber quem é que foi afetado por aquele acidente, não é verdade? Se você vê uma notícia por aí, peraí, mas quem é que estava nesse acidente? Então, foram destituídos, mas quem? Está escrito aqui, e por causa de que todos pecaram, então, houve uma destituição da glória de Deus. Isso quer dizer que antes havia uma forma de companheirismo, né, que se perdeu com a entrada do pecado. E essa desgraça foi então passando a todo mundo, de geração a geração, como está escrito em Romanos capítulo 5, verso 12. O que diz aí? Diz assim, por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim foi, ou foi assim,
que a morte passou a todos os homens. Por isso é que se diz, sublinhado, olha aí, que todos pecaram. Por que se diz que todos pecaram lá no primeiro verso que a gente leu? Porque a morte passou a todos os homens, por herança gratuita, sem que todos os homens tivessem que fazer nada para isso. Eles herdaram a morte, herdaram a separação espiritual, herdaram a destituição. Morte aqui não é morte física, pá, caiu para trás, morreu. Não, está falando de uma separação, de um afastamento de Deus em relação ao homem, de uma destituição da glória de Deus por causa da entrada, por causa da chegada do pecado. Mas, na verdade, por um só homem, o pecado entrou no mundo. E você sabe quem foi. Agora, por que se diz que todos pecaram? Porque essa morte passou de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Então aí diz todos pecaram. Deveria dizer, todos herdaram essa posição espiritual. A posição espiritual que entrou no mundo depois do pecado era a posição espiritual de debaixo do pecado. Todos eram considerados pecadores, mesmo sem ter tido nada a ver com o pecado original. Você não estava lá, você não viu, você não participou, não te pediram opinião, não te perguntaram se você respaldava, se apoiava, não te perguntaram se você aceitava Adão como teu único e suficiente pecador, porque Adão representou o pecado de todo mundo. Por um só homem o pecado entrou, né? E entrou por causa disso uma separação. E aí essa separação passou de um para o outro, por isso é que se diz que todos pecaram. Então, destituídos da glória de Deus, sim, foram. Romanos 3,23, ok. Mas quem? Essa é a resposta que você vai ter durante essa palestra. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.